Existe uma piada que já se tornou uma máxima de que o povo dos Estados Unidos não sabe ler. Isso porque toda vez que um filme faz muito sucesso fora do território norte-americano, Hollywood acaba pegando para fazer um remake, porque eles são incapazes de ler legenda. Claro que existe aí todo o processo de dublagem, mas a piada não teria tanta graça se a gente ficasse lembrando desse fato. E recentemente aconteceu mais uma vez. Speak No Evil é um filme dinamarquês de 2022 que acabou trazendo muita repercussão com sua trama ali de suspense, com vieses de terror. E agora chegou aí este remake que chegou aqui ao Brasil como Não Fale o Mal, dirigido pelo James Watkins, que tem aí entre outros trabalhos A Mulher de Preto, Sem Saída e Atentado em Paris. É estrelado pelo James McAvoy e a Mackenzie Davis e traz aí um remake muito próximo do que a gente vê no dinamarquês, mas mudando ali principalmente o seu terceiro ato e trazendo um desfecho completamente diferente para essa história. O que eu acho de certa forma corajoso, mas aqui pode parecer bem o contrário. E vou comentar com vocês tudo o que eu achei depois da vinheta. Olha, eu procuro toda vez aqui não fazer comparações com os materiais que vieram antes do produto que eu vou comentar aqui. E vou mais uma vez tentar ir por esse caminho. Eu acho que aqui o Não Fale o Mal, ele traz uma atuação, para mim, impecável do James McAvoy. Ele realmente está em um dos seus melhores papéis da carreira. Acho até uma das performances mais interessantes deste ano de 2024 no cinema aí, dos trabalhos que eu assisti. Gosto da Mackenzie Davis, inclusive. Eu acho que ela também traz um trabalho aqui interessante, uma dualidade que é legal. Inclusive, trago elogios ao pequeno Dan Hoff, que faz ali o Ant, que é o menino que acaba não falando e precisa se expressar para trazer as informações necessárias para desvendar o grande mistério da narrativa. O filme ele começa de uma forma interessante, ele já me incomoda ali, me colocando no lugar dos personagens, porque é uma situação em que eu não me colocaria, que eu acabaria não me aproximando, apesar de eu gostar de conversar, de conhecer pessoas, eu jamais iria viajar para casa de pessoas que eu conheci num final de semana, numa viagem e tudo mais, e passaria lá um tempo, iria para ficar. Isso seria uma coisa que eu não faria por realmente ter medo de acontecer alguma coisa como acontece aqui na narrativa. E isso acaba me incomodando porque, e aí claro que é uma perspectiva muito particular minha, eu fico pensando que os personagens são muito burros e idiotas de acabarem entrando nessa que é verdadeiramente ali uma arapuca. Mas eu acho que ele traz um tom de suspense ali interessante, vai criando ali uma narrativa que vai fazendo com que a gente, como público, claro, se a gente não assistiu ao filme de 2022, tentar entender o que está acontecendo ali, e mesmo para aqueles que viram lá o original, tentar entender também para onde que essa nova linha narrativa vai nos levar. E leva para um caminho completamente diferente do que a gente vê na finalização do filme lá da Dinamarca. E aí eu falei lá no começo, né? Pode parecer corajoso pelo sentido de que um filme fez muito sucesso, eu vou pegar e vou fazer um remake e vou mudar completamente o final daquilo ali. Talvez aquele final seja uma das coisas que mais as pessoas acabaram gostando dentro da narrativa desse filme, eu vou mudar. Isso pode parecer corajoso, mas não é nada corajoso em comparação a ideias, a questões criativas, a questões da narrativa mesmo dentro dessa progressão. Porque eu acho o final do dinamarquês muitíssimo corajoso, apesar de não ser um final que a gente possa falar assim, nossa, isso nunca passou pela minha cabeça, isso nunca aconteceu, essa forma como é subvertido aqui nunca foi visto anteriormente. Mas eu acho que este remake hollywoodiano, ele é muito hollywoodiano demais. Eu vejo ali que ele é um filme que ele realmente se coloca dentro dessa ideia de que tudo que Hollywood coloca a mão que vem de fora para refazer, acaba se tornando plástico, acaba se tornando um produto genérico e mais do mesmo. Eu acho que o final acaba sendo assim. Penso que a gente assistindo o filme, pensando nele por si só, descolado de ser remake, etc., é interessante, porque de certa forma é meio que lavar a alma, é meio que colocar as emoções, é meio que dar um respiro, porque de certa forma eu consigo ficar com a respiração presa enquanto toda aquela situação que é completamente estranha, bizarra que está acontecendo ali e que você está sempre sentindo aquele clima de que alguma coisa não está certa, então você meio que fica
com a respiração presa ali, porque você fica meio angustiado. E quando aquele final acontece aqui no Não Fale o Mal, a gente fica meio que aliviado e pode respirar, porque, caraca, é isso aí. Mas eu acho que falta, dentro dessa ideia de conceber, dentro dessa ideia de realmente fazer um final surpreendente que quebre ali, você não tem tanta essa coragem. Você torna isso meio plástico porque também é muito parecido com o que a gente já viu milhões de vezes em outros trabalhos. E aí, se a gente for para comparar o final do dinamarquês com o do estadunidense, é claro que o que a gente vê no remake de Hollywood a gente já viu muitas e muitas vezes, muito mais do que a gente viu dentro da finalização que nos é apresentada lá no dinamarquês. Eu acho que é um filme interessante, eu acho que a forma como ele é dirigido, como ele é pensado, e a forma também que os atores se compõem ali, nesse trabalho com a direção, um pouco de fotografia, eu gosto de certa forma ali da trilha sonora em alguns momentos, eu acho que se cria ali uma atmosfera. Acho que talvez eles poderiam ter escondido um pouco as coisas mais, eles tentado se disfarçar um pouco mais, deixado um pouco mais claras as motivações, os objetivos que são trazidos ali. Eu acho que ele cria bem essa atmosfera. E eu acho que esse final, ele é de certa forma satisfatório, mas ele é muito plástico, ele é muito engessado, ele é muito dentro de uma fórmula hollywoodiana que eu acho que eles poderiam com certeza sair um pouco. Ah, Patrick, mas aí se eles fizessem também exatamente como terminou o de 2022, não ia ser surpreendente pra gente assistir de novo. A ideia de fazer um remake é ter algumas coisas diferentes para fazer o público que já assistiu o original poder assistir esse. Concordo. Eles não precisavam fazer igual o de 2022, mas eles também não precisavam fazer o genérico de sempre. Eles poderiam fazer uma coisa diferente. Acho que os dois produtos são bem distantes, tanto na forma de conceber, na forma de criar, na forma artística, na forma também de escrever o roteiro, de pensar a direção. Então ele tem bastante diferenças, tem pontos fortes e negativos em ambos. Eu acho que esse aqui é interessante para quem gosta desse tipo de filme, que não seja muito complexo, que não está esperando alguma coisa realmente que vá mudar a sua concepção, que vai trazer um frescor para dentro do gênero. Talvez você compre um pouco mais a ideia do que eu, porque eu espero que ele tenha alguma coisa diferente, eu espero que ele seja um pouco mais inventivo, principalmente se tratando de um remake. Eu espero que ele faça alguma coisa diferente, mas ele beba naquela fonte de tentar ser um pouco mais inventivo, de tentar ganhar uma nova parcela do público que curte esse tipo de filme, como o filme lá dinamarquês conseguiu, e por isso ele foi tão disseminado, ele foi tão comentado. E esse aqui eu acho que ele se enquadra demais no jeito Hollywood de fazer as coisas, e eu acho que aqui não deveria tanto ir por esse caminho. Esse é o vídeo, espero que vocês tenham curtido. Se já assistiu Não Fale o Mal, o remake feito neste ano de 2024 do filme dinamarquês de 2022, comente aí o que você achou do filme. Não esqueça também de deixar o seu like se você gostou do vídeo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e de ativar as notificações para não perder vídeo nenhum. Logo logo a gente se vê de novo. Tchau!